Talisker Storm. Bora provar? E hoje, trazendo para vocês, para mim, aquele que é o whisky mais injustiçado da Talisker. E se existe uma grande responsável por isso, essa responsável, por incrível que isso possa parecer, é a própria Talisker. Vou contar essa história para vocês. O ano é 2013 e a destilaria, planejava lançar um novo rótulo dentro do portfólio regular para ficar ali entre o tradicional Talisker 10 anos e o Talisker Distillers Edition, que tinha ali um ticket médio bem mais alto. A gente estava falando aí de $50 no 10 anos, 90 já no Distillers, e queriam algo que ficasse aí no meio desse caminho, exatamente $20 acima do Talisker 10 anos. Eis que surge Talisker Storm. Só que também nesse ano de 2013, alguém com uma brilhante ideia resolve também colocar no mercado esse específico de Dutch Free, ainda que fosse possível achá-lo em mercados tradicionais, Talisker Dark Storm. Além do nome mais imponente e da garrafa até mais bonita, tinha mais um diferencial. 700 ml aqui, 1 litro do Dark Storm. E aí eu vou fazer a pausa para contar a história de um amigo meu, ou melhor, um amigãozão. Vou usar aqui um pseudônimo, sei lá, Fábio. Eis que um dia Fábio me manda uma mensagem com 2 uísques e me pergunta: e aí, Gustavo, qual uísque eu devo escolher? Estavam ali Talisker Storm, Talisker Dark Storm, por virtualmente o mesmo preço. Quando eu vejo aquilo, tento explicar que não são exatamente o mesmo produto e que o Talisker Storm tem ali uma composição com uísques um pouco mais elaborados, mais maturados. Mas Fábio não se convence disso. Por quê? Ele é viciado em uísque de litrão. É mais pelo mesmo preço. E é isso que ele me diz: mas Gustavo, aqui a gente é Talisker Dark Storm. Quanto Storm? É menos pomposo, é menos bebida. Eis que Fábio, um cara que gosta do uísque de litrão, compra o Talisker Dark Storm. Sim, ele vai ter lá uma boa experiência. Até tenho esse vídeo gravado já há algum tempo aqui no canal do Dark Storm. Mas ele deixa de provar para mim o rótulo que é melhor do que o Dark Storm. Esse cara aqui, o Storm. Aliás, eles não têm relação direta entre si. Então por que é que alguém resolveu, vamos ter uma ideia aqui. Primeiro uísque, Storm. Segundo uísque, vamos lançar aqui um outro uísque e tal. Dá uma ideia aí. Estagiários, deve ter sido isso. Desculpa se você é estagiário. Talisker Dark Storm. Foi isso que aconteceu. E aí, fazendo um breve resumo, agora sim eu preciso explicar o que são esses uísques. O Dark Storm é um uísque jovem, inteiramente jovem. Não tem ali nada mais maturado do que 10 anos. E o Dark Storm ele passou ali por um acabamento em Sherry Casks. Que é isso? Barris já de reuso que foram recalchutados, remontados e passaram por uma carbonização. Não é uma tosta, é uma carbonização. O uísque vai para esse tipo de barril e depois ele é ali diluído, engarrafado. Qual é a expectativa? Que você tem ali um uísque com uma sensação de esfumaçado ainda maior. E isso de fato ele entrega, tanto que é para mim um uísque da Talisker mais esfumaçado que você pode provar. Só que do outro lado, isso tem um preço.
Usando o uísque muito jovem, até porque o uísque jovem, ele é literalmente mais esfumaçado do que o mesmo uísque se ele for mais maturado, né? Isso eu já contei em alguns outros vídeos, que o tempo de maturação abranda, né, a sensação esfumaçada da tufa. Ele vai cobrar esse preço. E que preço é esse? Ele é um uísque agressivo, ele é um uísque mal acabado, mas que sim, é uma paulada ali de fumaça quando a gente está falando de universo Talisker. Tá, e o Storm? Outro cara completamente diferente. Aqui, a estratégia, inclusive é por isso que ele não tem idade declarada, foi usar barricas, né, de carvalho americano com idades bem distintas. Desde uísques maturados por apenas 4 ou 5 anos, até uísques com mais de 10 anos, 12, 15. Eles não especificam, até porque muda, né, ao longo do tempo, mas sim que são usados uísques mais maturados do que seria o tradicional 10 anos. Para quê? Aí a gente vai unir a complexidade, o acabamento de um uísque mais maturado com essa potência, essa pungência esfumaçada do uísque mais jovem. Este é o Talisker Storm. E que ele não passa por esses barris carbonizados. Ou seja, qual é a relação do Talisker Storm com o Talisker Dark Storm? Nenhuma. Mas o mercado acabou entendendo que esse carinha aqui era uma versão simplificada do Dark Storm e ainda com menos volume, né, com menos conteúdo. Resultado disso, durante anos após o seu lançamento, a destilaria teve dificuldade de vender esse uísque, tanto que ele chegou em alguns momentos a custar menos do que o Talisker 10 anos de $50. Hoje essa não é mais a realidade, mas também a destilaria colheu os maus frutos dessa estratégia ruim. Eles não conseguem vender esse cara aqui muito mais caro do que o Talisker 10 anos. Em média aí ele fica $7, 8, 10 no máximo, distante do 10 anos, para um produto que, bora provar, é extremamente competente. Bom, vou pegar aqui minha garrafa, servir minha dose, inclusive garrafa essa que já passou aí, né, recentemente aí por um rebranding, né, trocou a roupa, mas o conteúdo continua o mesmo. Servir aqui hoje de tradicional Glencairn. E como sempre, começando pelos aromas. Bom, primeira impressão é que ele é um uísque mais fechado do que o 10 anos. Já explico. A percepção do Talisker 10 anos é que ele é doce, salgado, esfumaçado e tem ali uma referência muito característica herbal, né? Aquela sensação ali de uma graminha, uma folhinha de hortelã, algo que traga esse tipo de referência. Aqui isso não acontece. A primeira sensação é que a gente tem um esfumaçado pungente, amadeirado, um dulçor, mas um dulçor complexo e engraçado. Tem um acabamento melhor do que o Talisker 10 anos. Se eu for comparar com o Dark Storm, nem se fala. Bora provar? Bom, já explico a pausa. Primeiro, ele é um uísque que tem uma percepção de dulçor muito maior do que o Talisker 10 anos. E ao mesmo tempo, ele dá uma patada na boca de pimenta. E não estou falando aqui de um defeito de agressividade alcoólica. É sim aquele apimentado que vai ali adormecendo a língua e persiste nisso. Inclusive, mantém aqui um retrogosto bem intenso,
É uma sensação na hora que você engole, que você comeu ali uma comida mexicana apimentada e estava desavisado disso. E se for traduzir isso de forma mais completa, eu chamaria de chocolate ao leite apimentado. Por quê? É uma sensação de um doce complexo que mantém essa pimenta, essa doçura esfumaçada em boca. Esse doce, por sinal, quando eu chamo de complexo, é porque ele não lembra aquela coisa ali, baunilha, caramelo, que é tão comum do ex-bourbon, né? Mas sim algo que me lembra muito maple, aquele xarope lá de boldo, que tem uma coisa ali de noz moscada, minha tão querida rapadura, melaço, e o esfumaçado também intenso. Aquela coisa um tanto herbal do Talisker 10 aqui não existe. E a sensação é que ele usa também aqui uísques mais maturados, né? Então é meio que o uísque maturado traz essa complexidade, esse amadeirado, né? Até um tom terroso em boca. E o uísque mais jovem contribui muito com essa sensação esfumaçada complexa. Mas além dos barris mais jovens e mais maturados, a impressão que a gente tem, né, e eu digo isso porque, sendo uma empresa da Diageo, é muito difícil a gente ter informação ao que é o dia a dia, né, a prática de cada destilaria, até porque isso muda ao longo do tempo, é que barris mais ativos foram usados aqui. É o que mais explica essa sensação, né, tão forte desse apimentado. Quase como aqueles barris virgens que tem muito dessa característica. Acabamento perfeito, 45,8% de graduação alcoólica. E um uísque que eu posso dizer que, de fato, é um passo acima do que é o Talisker 10 anos, sem precisar de um acabamento vínico, como, por exemplo, né, é o Portree, ou mesmo o Distillers Edition. Aqui não, é tudo carvalho americano e usando essa estratégia da junção de barris com diferentes tempos de maturação. Se eu puder dar um conselho ao Fábio, pseudônimo, e a todos vocês, é esse. Se está o mesmo preço e tem mais conteúdo, vá para o outro, porque, como diz aquele velho ditado, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Esse foi o vídeo do Talisker Storm. Espero que tenha gostado e até o próximo.